A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a toda a igreja, terra prometida. E hoje na nossa igreja é culto de ensino. Quinta-feira, toda quinta-feira é culto de ensino. E não poderia faltar mais um ensino da palavra de Deus nessa noite. Amém? Eu gostaria de abrir com os irmãos, com você que está me assistindo, o texto da palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 17 ao verso 19. Mateus, capítulo 27, verso 17 ao versículo de número 19. Amém? Abra sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Amém? Eu fiz uma leitura aqui de um texto da palavra de Deus que fala sobre o julgamento de Jesus. Jesus foi levado pelos principais anciãos de Israel, pelas autoridades do povo judeu, até a presença do governador Pilatos. Ele foi apresentado àquele governador para ser julgado por ele. E todos os anos, sempre na época da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos. E ali estava tudo preparado para uma crucificação. Alguém iria naquele momento morrer. Alguém iria naquele momento perder sua vida. Barrabás, o ladrão, o malfeitor, Barrabás, o agitador, estava ali. E estava ali Jesus, o Cristo, chamado e considerado o Cristo. Há algo a se dizer sobre Barrabás. Barrabás é uma palavra aramaica, Bar-Abás, que significa filho do pai. E estava ali um homem chamado Barrabás, filho do pai. Nasceu na cidade de Jopa, ao sul da Judéia, e tinha por profissão remador de bodes. Isso mesmo, Barrabás era um homem comum que tinha como profissão ser remador. Barrabás era integrante de um partido judeu que lutava contra a dominação romana, chamada Zelote, que significa imitador, admirador, zeloso ou seguidor. Barrabás fazia parte dos zelotes e ele era este homem que procurava ser um imitador, ser um admirador, ser zeloso. Barrabás era zeloso da lei de Deus, um homem que lutava contra a dominação romana. Frequentemente se envolvia em lutas, frequentemente se envolvia em intrigas contra o exército romano, e pelo menos uma vez a Bíblia relata que Barrabás, em uma dessas revoltas, em uma dessas revoluções, ele tira a vida de um homem. Ele tira a vida, possivelmente, de um soldado romano. E isso tudo para o povo judeu, isso tudo para os principais sacerdotes que não queriam a dominação romana na Judéia, era bom, para eles era bom. Eles queriam alguém que lutasse por eles, que desse a vida por eles, e Barrabás era esse homem. Era esse homem que lutava, era esse homem que pelejava, era esse homem que arrastava multidões para fazer um protesto, era esse homem que tinha um perfil de Robin Hood. Era o Robin Hood do passado, era aquele Robin Hood da idade antiga, era aquele Robin Hood que ia lá e lutava contra a dominação romana.
né? Para que a gente entenda, para que você entenda melhor. Barrabás era esse Robin Hood. E a Bíblia diz que em uma dessas lutas, em uma dessas pelejas, em Marcos capítulo 15, no versículo 7, diz o seguinte: e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Barrabás, em um dos motins, em uma das revoltas, ele havia cometido um assassinato, ele havia cometido uma morte, possivelmente de algum soldado romano que tentou ali naquele momento prender, ou talvez de alguém que estava ali contra a doutrinação dos zelotes. Ele foi preso juntamente com outros. E naquele dia, naquele momento em que Pilatos ele está ali a soltar um dos presos, ele está nesse momento, ele está nessa hora para ser solto ou ser morto. Jesus chega ali também para ser morto ou ser solto. Pilatos faz de tudo. Pilatos ele quer a todo momento soltar a Jesus, porque não encontra em Jesus nada que o levasse à morte. Jesus é inocente de todas as acusações que os principais, as autoridades judaicas estavam ali, né, apresentando a Pilatos. Pilatos não encontra motivo para matar a Jesus, motivo para crucificar a Jesus, e ele sabia, Pilatos sabia que havia uma inveja. Jesus estava ali por inveja das autoridades judaicas, das autoridades dos principais e dos anciãos de Israel. Havia ali toda aquela movimentação para que Jesus ele fosse crucificado. Em contrapartida, Barrabás fazia parte de um partido político. Barrabás fazia parte de uma luta pela libertação de Israel. Barrabás era um dos líderes que levava o povo a uma rebelião contra o Império Romano. As autoridades judaicas tinham muito interesse em Barrabás. Por outro lado, quem era Jesus? Jesus era aquele homem, simplesmente um agitador. Jesus era aquele homem que simplesmente pregava e infringia o sábado. Pregava e se fazia igual a Deus. As autoridades judaicas já não aguentavam mais ouvir Jesus pregar e dentro da sua mensagem ele se fazer igual a Deus. Mas naquele momento de julgamento, de juízo, a Bíblia diz que a esposa do governador Pôncio Pilatos, ela envia uma carta e alguém que estava ali próximo a Pilatos leva esta carta e ela pede para que Pilatos não se envolvesse com qualquer questão relacionada a Jesus. A Bíblia diz que ela chama Jesus de justo. Não se envolva com questões com esse justo. Abra sua Bíblia ainda em Mateus capítulo 27, versículo 19, e diz assim: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que a mulher de Pilatos, ela passou a noite inteira sonhando com Jesus, com esse justo, e ela envia alguém, ela envia o recado para que Pilatos não entrasse em questão com Jesus. Em outras palavras, que se possível,
Pilatos soltasse Jesus. Que, se possível, Pilatos não maltratasse Jesus. Que, se possível, Pilatos não o matasse. Mas havia todo um complô, havia tudo concorrendo para que Jesus fosse crucificado. Às vezes eu leio esse texto, eu medito nesse texto algumas vezes e fico me perguntando: o que terá sonhado a mulher de Pilatos? O que terá sonhado esta mulher? Será que ela viu a Via Dolorosa? Será que ela passou a noite sonhando com Jesus, andando pelas ruas de Israel, pelas ruas da Judéia, com a cruz pesada? Será que ela viu os soldados chicoteando, os soldados lhe batendo, lhe maltratando? Isaías diz que ele, Jesus, foi moído pelas nossas iniquidades. Será que ela viu Jesus moído pelos nossos pecados? Será que ela viu Jesus sendo pisado pelos romanos, pelos soldados romanos? Será que ela viu tudo isso? Jesus, a Bíblia diz que ele amassou o lagar sozinho. O preço do nosso perdão, ele pagou sozinho. O julgamento transcorria muito bem. Pilatos estava ali fazendo o seu questionamento ao povo, às autoridades judaicas que ali estavam, perguntando a todos o que deveria ser feito de Jesus, o Cristo. O que deveria ser feito daquele homem que não tinha nada que o levasse à crucificação. Será que a mulher de Pilatos, ela viu a cruz sendo levantada no Monte Caveira? Será que ela ouviu Jesus gritar: Tetelestai, está consumado? Será que ela viu a hora, o momento da morte de Jesus? Será que ela viu o céu escurecendo, raios? Será que ela viu Deus falando com todos aqueles que estavam ali presentes na hora da crucificação? Será que ela ouviu tudo isso? Pois ela diz: muito sofri por este justo. Será que a mulher de Pilatos sonhou com a ressurreição de Jesus? Será que ela viu Jesus saindo do túmulo? Será que ela viu o terremoto? Será que ela viu os anjos próximo à tumba de Jesus, afastando a pedra, e Jesus saindo triunfante, ressuscitado após ser crucificado? Será que ela viu tudo isso acontecer e manda o recado para Pilatos, já que ela não podia estar ali presente, ela dizendo: por favor, não se meta em questão com este justo? Em Lucas capítulo 24, versículo 5, o anjo diz: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Será que ela viu após a morte de Jesus o anjo dizendo isso para aquelas mulheres que estavam ali no túmulo? Por que buscai alguém que está vivo entre os mortos? Talvez ela tenha visto isso, e isso chocou a sua alma, isso chocou o seu coração, e ela percebeu que Jesus não era um homem comum. Ela percebeu que Jesus não era um homem qualquer, não era igual a Barrabás, não era igual a Pilatos, não era igual às autoridades judaicas, não era um agitador qualquer. Talvez ela tenha percebido naquele sonho que muito a perturbou, que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Ela disse para Pilatos: não te envolvas nesta questão com este justo. Não te envolvas. O Salmo 24, versículo 7, diz o seguinte: que os anjos
entoam vozes de louvor, cantam e salmodiam, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Será que no sonho da mulher de Pilatos, ela viu os céus abertos, ela viu os portais eternos, recebendo Jesus triunfante, dizendo: Pai, eu consumei aquela obra que tu me mandaste fazer na terra, e aqui estou com as almas que eu comprei. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Você pode glorificar a Deus no fundo da sua alma? Este que entra nos céus, glorioso e triunfante, é Jesus de Nazaré. Os portais eternos se abrem para lhe receber naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher de Pilatos talvez tenha visto isso. Nós não sabemos, mas o pedido dela a Pilatos é um pedido aflito. Ela está preocupada com o que vai acontecer, ela está preocupada com o resultado de todo aquele julgamento. A verdade é que ela não quer que o esposo dela, Pilatos, se envolva em questão com aquele justo. Talvez seja por isso que Pilatos lava as mãos, não querendo se envolver na decisão, e joga a decisão para o povo, e joga a decisão para os judeus. De uma coisa eu sei: ela viu o justo, ela viu o Cristo, ela viu o ungido de Deus assumindo os pecados da humanidade. Disso eu não tenho dúvida, disso eu tenho certeza. Ela viu Jesus pagando o preço para que cada alma fosse salva, para que cada alma fosse liberta, para que eu e você tivesse chance de ser salvo. O sangue foi derramado na cruz do Calvário e ela viu tudo isso. De uma coisa eu sei: ela viu o justo. Por isso ela diz a Pilatos: não te envolva em questão com este justo. As nossas escolhas sempre tendem para o mal. As nossas escolhas sempre pendem para aquilo que é mal, para a maldade. Pilatos, ele, atendendo ao pedido da sua esposa, ele lança ao povo: quem vocês querem que eu solte? Quem devo soltar? Quem devo soltar? A multidão responde, induzida. A Bíblia diz que a multidão foi induzida pelas autoridades de Israel: solta Barrabás, solta-nos Barrabás. Eles queriam Barrabás, eles queriam o revoltoso, eles queriam, o povo queria aquele que usava armas, o povo queria aquele que agitava as multidões e levava as multidões à revolta. Eles queriam aquele que levantava a sua espada e tirava vidas. Eles queriam aquele que era conveniente aos seus gostos. Eles queriam alguém que desse a vida em troca de algo terreno, algo dessa terra. E Barrabás era aquele homem. Às vezes, as nossas escolhas parecem estar corretas. Parecem estar corretas. Mas, na verdade, nas muitas escolhas que nós fazemos, elas não estão. Elas não estão. Os principais, as autoridades do judaísmo estavam ali naquele momento, a Bíblia diz, induzindo as pessoas, induzindo o povo para escolherem Barrabás. Escolherem Barrabás, escolherem aquele zelote, escolher aquele homem que era zeloso pela lei de Deus, mas que levava o povo à revolta, levava o povo a pelejar de forma carnal, usando espadas contra o Império Romano, ceifando vidas, enquanto que Jesus combatia de outra forma.
Enquanto Jesus anunciava a palavra de Deus e pregava uma libertação de outra maneira, de outra forma. Isso não era agradável aos olhos das autoridades judaicas. Isso não era agradável àquele povo religioso. Isso não era agradável a eles. E o que é que eles fazem? Induzem o povo a escolher Barrabás, a escolher o ladrão, a escolher aquele homem que era um suposto Robin Hood, aquele homem que ia lá e lutava com armas contra o Império Romano. Não queriam Jesus, porque Jesus trazia uma mensagem diferente. Jesus violava o sábado. Jesus pregava ser o Filho de Deus. Jesus pregava ser o Cristo. Jesus pregava ser o Messias. Mas o povo escolhe o homicida, o ladrão, o agitador. O povo escolhe Barrabás. Eu te pergunto nessa noite, a quem você vai escolher? Quem você vai escolher para guiar a sua vida? Para ser seu Senhor, para ser seu Salvador. A quem você vai escolher? Nesse momento, faça essa pergunta à sua alma, ao seu coração. Quem, minha alma, tu vai escolher? Deixa eu te dar uma pista. Escolhe Jesus de Nazaré. Escolhe o Messias. E aí você não vai errar o caminho. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, em nome de Jesus. Fecha teus olhos comigo. Eu quero fazer uma oração por você. Quero fazer uma oração pela sua família. Quero fazer uma oração pela sua casa, pelo seu lar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus santo, que a mensagem da Tua palavra, Senhor, ela entre nos corações, ela faça morada, ela transforme as vidas, Senhor. Ela mexa, Senhor, com o mais íntimo na alma de cada um. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, traga consolo, traga renovo aos corações. Senhor, talvez nesse momento tenham vidas que estão tristes, estão deprimidas, estão preocupadas. E eu te peço, ó Deus, te revela para eles. Te revela para eles, Senhor. Traz, ó Deus, o consolo, traz, ó Deus, o alívio, em nome de Jesus. E se há enfermidade, Senhor, neste lar, repreenda as enfermidades, em nome de Jesus, e dê vitória a cada um, ao teu povo e todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.